viver, senão em saber por que viver. E eu tive excelente motivo para viver e para continuar vivendo. Respondi durante os anos, não quero ser ditadora não, mas 9 anos é um pouco demais, não é? Aos apelos dos caríssimos colegas que me botaram na frente do movimento, que foi um movimento que eu chamo sindical coletivo dos aposentados e pensionistas da universidade. Ao fazer um pouco os bloqueios históricos, faço o registro, não das coisas negativas, porque elas já estão em nossas mentes, mas faço o registro de algo de fundamental importância, a força que nos uniu durante todos esses anos de lutas. Não foi a força da professora Nélia, não. Foi a força dos aposentados e pensionistas. Sem ela, eu não teria coragem de fazer nada, nem mesmo iniciar uma associação. Depois, me envolver com a Federação Nacional e, pasmem, ainda me envolver com o Sindicato da Ativa, dos professores da UF, às vezes até acumulando funções difíceis de serem levadas num contexto em que o nosso país não teve o cuidado que deveria ter com sua força de trabalho, que deixou a enxada para se aposentar. O nosso país nos deve muito esse respeito, essa consideração por quem tanto lutou, quem tanto honrou e qualificou a Universidade Federal do Sergipe. Reitores, pró-reitores, todos muito importantes, até serventes foram grandiosos no desincumbir das tarefas. Então, para mim, eu reverto essa homenagem aos meus colegas que me deram esta força, que deu a energia da combatividade que até hoje sinto. Foi através de vocês que eu me energizei e parti para a luta. Nós tivemos, ao longo da história da Universidade Federal do Sergipe, sempre a figura de uma pessoa muito combativa. E fomos mesmo. O porquê viver, nesse caso, fazendo a contextualização adequada, nasci para a luta. E quando ela bateu a minha porta, eu disse sim, apesar da aparência de mansidão que tenho. Senhores, por fim, no meu imaginário, essa sala tem também outros nomes, porque o nosso movimento foi extremamente coletivo, não foi individual. Nós perseguíamos lutas de defesa dos direitos, exigíamos respeito à nossa categoria. Nunca, todos são aqui testemunha, jamais nos batemos por motivo político ou ideológico. Nos batemos, sim, pelas nossas defesas, dos nossos direitos, porque eram eles que estavam sendo atacados. Então, jamais nos movemos contra personalidades ou autoridades, reitores da época, mas, e sim, tivemos uma face bastante dura na defesa dos nossos direitos. E se nós não tivéssemos essa face dura, porque a minha que foi dura, era a representação das faces duras de vocês. Se assim não fizéssemos, eu não sei onde estaríamos. Não sei onde estaríamos. Quem sabe com os proventos reduzidos e nunca mais retornados. Então, por último, eu quero dizer que me sinto honrada ao reconhecer que vocês aposentados, que confiaram em mim 9 anos, se sintam também honrados. Quero compartilhar com vocês essa honra
muitas vezes sentimos muita desesperança no caminhar, muitas vezes nos aborrecemos muito, sofremos muito, e hoje a gente tem a convicção de que o movimento que nós fizemos foram exitosos. Porque estamos inteiros, não permitimos que nos causasse mais prejuízos, e ainda estamos, apesar da idade, dispostos à luta. Não é verdade? Então, estamos dispostos, estamos em vigília e vamos resenhar as coisas boas. Uma delas é a força do movimento que tivemos. Não foi o movimento de Nélia. Eu apenas fui o soldado que estava na frente com o argumento em mãos. O apoio jurídico de qualidade que fundamentaram o nosso atuar. Vocês lembram? Nós tivemos um escritório, não é, muito competente e que nos ajudou a fazer essa travessia nas grandes lutas. E depois, o reconhecimento judicial que nós estava certo. Ganhamos as questões. Por isso, eu quero agradecer o reconhecimento e dizer, enquanto viva estiver, estarei aqui junto com vocês. Muito obrigada. Assim, a nossa associação acaba de cumprir com a deliberação tomada em plenária e a professora Nélia, que já está permanentemente na lembrança e na história da nossa associação, agora também está formal e bem visível aqui, toda vez que a gente adentrar a este espaço. Salão de Eventos, professora Nélia Alves de Oliveira. Eu quero pedir mais uma vez uma salva de palmas para a professora. Ela merece, ela merece. Bem, nós vamos prosseguir, cumprindo a nossa pauta, e agora pela nossa pauta a associação presta homenagem ao ex-reitor da nossa universidade, professor Dr. Josué Modesto dos Passos Sobrinho, pela inclusão definitiva no Conselho Deliberativo, no Conselho Universitário da UFES, de um representante dos servidores aposentados em atendimento à reivindicação da ASAP. Quero convidar o professor Gildo Guimarães de Carvalho, que foi na época o batalhador, para que faça um resumo histórico, não é, antes de se prestar homenagem ao professor Josué. Presidente Pastor Arivaldo, em nome de quem saúdo os demais membros, os componentes da mesa, meus colegas, amigos, familiares, convidados. Eu também havia feito algumas anotações aqui, porque por duas razões. Primeiro, para não ser traído pela memória. Quando a gente passa dos 70, a possibilidade é muito grande. E segundo, porque eu sei que o pastor Arivaldo está olhando sempre para o relógio, doido para falar. Ele não resiste ao microfone. Mas eu gostaria, de início, começar pelos agradecimentos. Não foi feito ainda a inauguração da galeria dos ex-presidentes, mas já antecipo. Queria agradecer a ZAP, através de sua diretoria, por essa demonstração simpática e muito nos honra a minha, né, e eu sei que a Zé Carlos também, né, numa demonstração de reconhecimento, é assim que eu entendo, pelo trabalho que nós aqui realizamos durante esses anos, na defesa do interesse, da manutenção e do fortalecimento da ZAP. Eu queria agradecer a vocês todos,
Agradecer de modo especial a João Barreto, porque ele é um dos pilares daqui da ZAP e foi o autor dessa propositura. Mas eu pediria permissão aos senhores para falar um pouco da história da ZAP. Sei que Manuel já fez aqui um relato dos 20 anos, mas algumas passagens me parecem interessantes. A ZAP, como disse a professora, surgiu uma iniciativa de um grupo de professores e funcionários sob a liderança competente e extraordinária da professora Nélia. E eu fui vice-presidente de Nélia por 2 mandatos consecutivos. Me lembro quando ela me disse: Gildo, venha cá, entra aqui no carro, vamos ver uma sala para instalar a ZIP naquela época. E ela alugou uma sala no andar superior de um posto de gasolina entre a Avenida Barão de Maruim e a Hermes Fontes. Passamos tempo razoável lá. Depois eu assumo a presidência, passou para mim, numa sede localizada na Avenida Gonçalo Prado, num prédio de propriedade do arquiteto Rui Almeida. Pouco tempo depois, Rui Almeida me convida e disse: olha, precisamos da sala que vamos fazer uma reforma no prédio. Eu aí disse: bem, eu vou cair em campo, procurar um espaço para instalar a ZAP. Comecei no CUTAR. Me ofereceram um fundilho lá do prédio, uns 10 metros quadrados, uma porta, era um depósito. Digo, não dá para ficar aqui. Fui à rua Vila Cristina, onde estava o Instituto de Biologia, etc., também não tinha espaço. Fui à Faculdade de Ciências Econômicas, onde eu estudei na Praça Camerino, também não tinha lugar. No campus, nem se fala. Já a DUFES e o CINTUFES estavam lá. Aí fui à Escola de Serviço Social. Um prédio enorme, desocupado. Esse prédio já abrigou, inclusive, a Superintendência da Polícia Federal e outras instituições. A diretora me recebeu bem. Eu disse: isso aqui é o lugar ideal para instalar as ZAPs, que congrega aquilo que eu costumo chamar de os dinossauros da universidade. No museu, era um museu do homem, não há lugar melhor do que esse. Mas aí ela disse: olha, aqui vai ser isso, aqui vai ser aquilo outro, não tem lugar. Estava faltando lugar para ela colocar algumas unidades do museu, mas o fato é que não tem espaço. E eu fui bater finalmente na FAPESE, Rua de Lagarto, antiga reitoria. O diretor administrativo me deu uma aula sobre a expansão da FAPESE. E eu saí também. Poxa, como é que eu vou fazer agora? Mas, por ironia do destino, a FAPESE não demorou muito, enfrentou uma crise de curto prazo, muito séria, e que refletiu muito na imprensa e na universidade. Foi aquele famoso concurso do Estado, com um número extraordinário de candidatos, cujos resultados publicados não bateram com os interesses. Houve algum problema. E aí eu era conselheiro, membro do cônsul da universidade. E presenciei uma ligeira articulação de um pequeno grupo liderado por um engenheiro que era um combativo conselheiro da época, não preciso dizer o nome, ele era membro do CREA também, para, na primeira oportunidade, da reunião do Conselho Universitário, pedir a cabeça da diretoria da FAPESE. E eu, sabedor disso, acompanhando tudo isso de perto, me articulei com o saudoso companheiro, grande amigo, Arivaldo Montavão. E mexi com o Marcionilo Lopes, que era conselheiro. E na reunião do conselho, eu disse: aqui represento não os aposentados, aqui eu represento a comunidade. E a comunidade não quer saber de nada disso que venha macular a imagem da universidade. É meu papel como representante. Fiz o discurso, Arivaldo fez, Marcionilo fez, enfim, abortamos aquela conspiração para derrubar a diretoria da FAPESE. O que é que aconteceu depois? Voltei à FAPESE que dia depois, na Agricultura. Fui recebido pelo presidente Roberto. Disse: presidente, vê se me arranja um espaçozinho para instalar a ZAP.
Ele disse, não sei se tem, mas eu vou arranjar, nem que eu tenha de abrir mão do meu gabinete. Porque a defesa que nós fizemos foi veemente e ele me agradeceu muito a nossa participação. E nos instalamos a ZAP numa sala, no final do corredor, na parte superior da Rua do Lagar, por mais de 2 anos, com ônus, sem ônus para a ZAP, aluguel, tarifas públicas, etc. Isso fez com que a gente amealhasse algum dinheirinho, não é? Cláudia que estava presente. E assim foi. Depois nós passamos para 2 salas, na Gonçalo Prado, e de lá para essa bela sede. De modo que eu queria fazer esse registro para mostrar as dificuldades que nós enfrentamos para o fortalecimento de nossa entidade. Eu queria dizer, até com um pouco de vaidade, que essa é a 4ª homenagem que eu recebo. Permita-me falar sobre as outras rapidamente. A primeira homenagem que eu recebi foi da minha categoria, os economistas. Não sei, professor Josué, se podemos chamar os economistas de uma categoria. Eu fui homenageado pelos economistas, pela Associação dos Economistas, cujo fundador fui eu, fui o primeiro presidente. A homenagem que recebi sob a administração do economista Marcos Melo, tive a honra de receber essa homenagem ao lado daquele que alguns chamam o pai dos economistas, mas eu prefiro chamá-lo de o funcionário público número 1 da administração pública do Estado de Sergipe, professor José Aloysio de Campos. A segunda homenagem que eu recebi, inclusive com a posição de foto na galeria dos ex-presidentes. A segunda homenagem foi do Conselho Regional de Economia, que eu também fui o fundador, primeiro presidente e presidente depois várias vezes. Recebi a homenagem das mãos, a medalha do mérito, com a posição de foto na galeria do meu querido amigo, colega Dilson Barreto de Menezes. A terceira homenagem foi do Sintufes, e eu não fui fundador nem presidente do Sintufes, mas eu fui o fundador da ZUF, do período mais difícil da universidade, do governo General Médici, administração de Luiz Bispo. Eu era sempre procurado pelo assessor de segurança e informação da época, que era um terror na Rua do Lagarto. E na nossa posse, Deus é testemunha, o discurso foi feito pela administração. Foi tão pessimista que Deus disse, vamos ficar por aqui. Eu digo, não, vamos tocar para frente. E nós assim o fizemos. De modo que eu queria fazer esses registros, porque eles são realmente importantes. E para falar sobre as UFs e depois, com a redemocratização, ela foi extinta, ela se bifurcou. De um lado, o sindicato dos professores, a DUFs, do outro lado, o Sintufes. Mas foi o Sintufes que me prestou homenagem e eu estou lá na galeria dos presidentes daquela instituição. Bom, eu gostaria de dizer que com relação à participação dos aposentados no Conselho Universitário, nós não representávamos os aposentados indiretamente. Nós representamos a comunidade diretamente, porque as 2 vagas eram da comunidade. Agora, como eu sempre ando mexendo com isso, eu apresentei o nome da ZAP por 2 vezes consecutivas, concorrendo com outras entidades, OAB, Fórum Empresarial, Conselho Regional de Engenharia, e por 2 vezes, Maçoneira Testemunha, o professor Josué Testemunha, nós conseguimos esse resultado. Eu fui conselheiro 4 vezes do Conselho Universitário. A primeira com o magnífico reitor Luiz Hermínio. A segunda com o reitor José Fernandes. E as 2 últimas com o magnífico reitor professor Josué.
no meu último mandato, já no final, a reitoria tomou a decisão de fazer uma revisão na estrutura e na composição dos conselhos superiores. E aí foi designado para relator do Conselho Universitário o meu querido amigo Marcionilo Lopes, que está aqui presente. Não foi fácil, porque esse é o momento de a gente entrar com uma proposta de participação efetiva dos aposentados no Conselho Universitário, porque nós somos representantes da comunidade. E aí, preparei a propositura e encaminhei ao relator. Não foi fácil, porque eu era não só o mais velho no Conselho Universitário, mas era o único aposentado. Não era fácil conseguir fazer o lobby, o trabalho de formiguinha. Mas aí, junto ao professor Marcionilo, consegui que ele incluísse no relatório, acatasse a nossa proposta, e a nossa proposta foi aprovada pelo Conselho Universitário. Os agradecimentos, presidente Arivaldo, sobre isso, sobre essa conquista, eu deixo para vossa senhoria. Agradecer ao magnífico reitor e agradecer ao relator, professor Marcionilo. E, finalizando, eu queria reiterar os agradecimentos e desejar a todos um Feliz Natal. Obrigado. Nós convidamos o reitor da universidade, professor Ângelo, para fazer a entrega em nome da ZAP. O professor Ângelo é nosso associado. E ele, em nome da ZAP, vai fazer a entrega de uma placa em homenagem, né, título de honra ao mérito ao professor Josué. Professor Josué, por gentileza, o senhor se coloque de pé e venha para o lado de cá, porque ele vai fazer a entrega e depois o senhor usa a palavra. Se me permite, Josué, vou ler aqui. Título de honra ao mérito. A Associação dos Servidores Ativos, Aposentados e Pensionistas das Instituições Federais de Ensino em Sergipe, confere ao professor Dr. Josué Modesto dos Passos Sobrinho o título de honra ao mérito em reconhecimento pela valorização dos aposentados da UFES, em sua gestão como reitor e presidente do Conselho Universitário Cônsul, assegurando-lhes, naquele colegiado, uma vaga definitiva de conselheiro, nos termos da Resolução 10/2007 Cônsul, de 2 de abril de 2007, Aracaju, 30 de novembro de 2012. Bom, eu já devo ter enferrujado sobre discurso, eu fiz vários ultimamente, então não trouxe nenhum improviso, mas eu quero apenas agradecer aqui aos amigos da ZAP, aos amigos da universidade, esta homenagem. E muito já foi contextualizado por Gilton, por Arivaldo. Só dizer o seguinte, lembrar que a mudança do estatuto da universidade, que teve uma mudança na representação dos conselhos superiores, ocorreu simultaneamente ao processo de expansão da universidade. Na realidade, nós tínhamos que mudar. A composição dos nossos conselhos superiores estava, enfim, muito defasada em relação à situação atual da universidade. Só para lembrar, e alguns provavelmente não sabem, nós tínhamos uma representação docente incompatível, que era a representação no Cônsul, Conselho Superior, Conselho Universitário, por classes da carreira docente. E algumas das classes praticamente não tinham existência, um número pequeno de auxiliares de ensino e de professores titulares. Então, a representação passou a ser apenas de docentes permanentes por unidade, por centro ou por novo campus, que era uma novidade que nós estávamos implantando. E agora todos os centros, todos os campos têm representação docente, independentemente de classe. A outra questão era a representação dos estudantes.
que também era pequena, era de apenas 2 representantes e, portanto, não podia representar uma universidade multicamp, uma universidade que crescia e que não tinha representação dos estudantes da pós-graduação, que era um outro tipo de estudante que estava crescendo, cujo número estava crescendo muito na universidade. Então, isso também foi alterado. E, finalmente, nós não tínhamos representação de servidores ativos no CONEP, apenas no cônsul. Foi estendida a representação dos servidores técnico-administrativos ativos também para o CONEP. E a questão dos aposentados, que foi uma questão muito interessante, e eu quero dizer que certamente, o que Gildon já disse aqui, certamente a vitória da representação dos aposentados, da ASAP, se deve à qualidade da representação que tivemos naqueles anos. Porque nós só tínhamos uma tradição da representação da comunidade externa, 2 membros, e a ASAP tenha sido ocupado, enfim, uma das vagas recorrentemente, mas era uma questão sempre polêmica, o procurador sempre ficava em dúvida se a ASAP representava a comunidade externa ou se representava a comunidade interna. Quando o Massionilo mencionou essa questão, eu falei, bom, acho que temos uma boa tradição de outras universidades, aliás, que vem da Universidade de Córdoba, na década de 1920, da representação externa da comunidade, no caso da Universidade de Córdoba, que se repetiu em várias universidades, que é da Associação dos Ex-Alunos. Lamentavelmente, na Universidade Federal de Sergipe, nós não temos uma associação dos ex-alunos ativa, participante, como temos a ASAP. E acho que a ASAP tem feito exatamente este papel de representar pessoas que deram uma parte importante da sua vida à construção da universidade, que agora estão na sociedade, não estão necessariamente no cotidiano da universidade, mas que continuam torcendo, que continuam reverenciando o passado, o presente e o futuro da universidade. Acho que foi uma mudança muito importante na nossa representação. A representação da ASAP, eu sou testemunho, tem sido uma representação de qualidade, que tem dignificado a categoria e tem dignificado o nosso Conselho Superior. E, portanto, eu é que me sinto homenageado, mas digo que vocês merecem isso foi uma conquista fundamental da categoria e muito importante para a nossa universidade. Muito obrigado, colegas, por essa homenagem. Bem, nós queremos acrescentar um item aqui na nossa agenda, fazer o registro da presença não só do magnífico reitor, professor Ângelo, como reitor, mas também da representação da sua administração. A equipe aí que está, né? A chefia do gabinete, professor Massionilo, que já foi citado, professor Gildo, a nossa gerente de recursos humanos, que nós vamos estar sempre lá lhe visitando, né? Tratando os assuntos referentes a aposentados, né? O nosso pró-reitor de administração, é o Adão? Não, esse é o Abel, é porque eu fui antes de você. Adão foi o seu pai. Inácio, e um representante aqui do segmento mais importante em termos de atividade fim da universidade, que são os estudantes, porque nós, né, professores e técnicos administrativos, toda a nossa atividade e ação é em função do alunado, né? Muito bem-vindos. E como nós certamente iremos muitas vezes visitar o gabinete do reitor, não vamos deixar de ouvi-lo aqui agora, falando como reitor da universidade, cumprimentando a associação pelos seus 20 anos. Certo ou errado? Boa noite, minhas senhoras e meus senhores. Eu quero inicialmente cumprimentar a mesa, cumprimentando aqui o nosso presidente da ASAP, o pastor Arivaldo, sempre combativo, sempre à frente, fazendo um belíssimo trabalho nessa entidade. E como Josué disse, um representante nato. E não por acaso, Gil, nós fizemos. Nunca faltou uma reunião de conselho.
está sempre presente e sempre opinando e sempre defendendo a nossa instituição. É isso que faz um bom representante. É isso que faz a Universidade forte. Parabéns, Zé Ivaldo. Eu quero cumprimentar também meu caro amigo, reitor da Universidade Federal de Sergipe, professor Josué Modesto Espaço Sobrinho, da gestão 2004-2012. Um grande amigo, um parceiro, onde eu tive a oportunidade de conviver esses 8 anos com ele, aprendendo, vivendo, e se alguma coisa a gente já não está com menos cabelo, é por esse convívio de cotidiano. Valeu, Josué, muito obrigado pela oportunidade que me ofereceste. Quero cumprimentar também a professora Anélia e por tudo isso aqui, professor. A senhora realmente permeou os campos da universidade em todos os segmentos. Fez uma bela história, uma linda história, e que fica para a história, que fique registrados na nossa história, na história da Universidade Federal de Sergipe. Quero cumprimentar também o presidente do Conselho Deliberativo, João Barreto, sempre presente também na universidade, sempre defendendo esta causa. Esta é uma causa bonita, João. É isso que importa para nós, é isso que é muito bonito na sua percepção de vida. Quero cumprimentar também meu caro amigo Gildo, com quem nesses últimos anos convivi muito, aprendi a toda reunião de conselho. Lá estava Gildo, ao final do que ocorrer, para fazer as apresentações dos casos que se passaram e fez a Universidade forte. E Zé Carlos Garcês, um grande amigo, também Zé Carlos, também quando o Nazap esteve presente.